E vem conferir a crítica do filme Superman. E chegou finalmente nos cinemas o filme Superman. Filme esse que tem como obrigação, função, iniciar o novo DCU que será comandado pelo James Gunn. Muita gente pode falar que o DCU começou em Comando das Criaturas, mas não. Como o próprio James Gunn disse, o ponto inicial real é esse filme do Superman. E eu acredito que o James Gunn, ele tem um estilo de filme que me agrada muito. Eu gosto muito da comédia que ele entrega, eu gosto muito do jeito como ele consegue fazer com que os personagens sejam o mais humano possível, e eu gosto como ele é um aficionado por quadrinhos. E isso acaba ficando muito visível em tela, que vai fazer com que um público que não é super fã de quadrinhos curta o filme pela aventura, pelas cores, pela trilha sonora, e quem gosta também vai curtir por ter várias referências ali. Toda a filmografia dele foi feita assim, de conseguir agradar o máximo do público possível. E o meu medo era talvez fazer com que o Superman, que é um personagem que é muito difícil de ser trabalhado, afinal, ele é o ser mais poderoso do mundo. Então, como você vai ter um risco para esse personagem? Como você vai colocar em tela? Porque é muito difícil escrever uma história do Superman para cinema. E para mim, o James Gunn conseguiu perfeitamente trazer as suas ideias, a sua filmografia, o seu estilo de fazer filme aqui para o Superman. E foi uma experiência excelente no cinema. O filme tem problemas, ele não é excelente, mas ele é muito bom. Eu saí muito empolgado do cinema. Eu saí com aquela vontade de pegar alguns quadrinhos antigos do personagem, por exemplo, e ler. Algo que eu não sentia há bastante tempo saindo dos filmes de super-herói. E isso me agradou muito. Mas como eu falei, o filme funciona para todos os públicos. Para mim que sou fã dos quadrinhos, mas para as pessoas que também só querem ter uma aventura muito divertida. Porque o que o James Gunn entendeu desse personagem, que eu acho que foi a alma do filme. Ele entendeu que pra gente gostar do Superman, a gente tem que gostar primeiro do Clark Kent. Gostando do Clark Kent, entendendo quem ele é como pessoa e sua parte humana, a gente vai gostar do Superman. E a primeira escolha muito acertada depois dessa foi colocar o David Coruscant para ser o Superman. Ele é um ator muito carismático, muito envolvente, que facilmente você compra as versões diferentes dele, seja o Superman ou seja o Clark Kent. Ele funciona perfeitamente bem nos dois lados. Você entende o Clark Kent como alguém mais desastrado, alguém que tem um amor mais pela família, e ao mesmo tempo o Superman, alguém que está no começo de carreira, afinal só está há 3 anos como Superman, mas que ele se preocupa com todo mundo. Eu senti muita falta nos filmes do Superman e também em histórias que envolvem o personagem, seja em séries de TV, que focavam muito no personagem, nessa grandiosidade dele de usar todo o seu poder. Mas quando você vê o personagem, ele se preocupa com todos os humanos que estão à sua volta. E aqui o James Gunn consegue colocar isso perfeitamente bem numa luta contra um kaiju, que você consegue perceber quando ele salva cachorro, quando ele salva gato, quando ele salva bebê, quando ele salva mulheres, crianças, não importa. Ele salva todo mundo, mostrando uma humanidade. Às vezes, ele poderia facilmente bater no kaiju e acabar com a luta. Aqui, ele sofre as consequências da batalha para poder salvar as pessoas normais que estão lá e até crianças florestas. Não importa, ele vai salvar tudo. Isso cria 2 fatores muito interessantes para o filme e para a sequência de ação. Primeiro, humanidade para o personagem. Segundo, risco para ele. Afinal, se o Superman não vai ter risco porque ele é tão poderoso, as pessoas à sua volta vão ser o risco que ele vai ter que consertar. E o filme consegue trabalhar muito bem isso. Consegue trabalhar muito bem essa parte dele. E o que ajuda muito seria a personagem da Lois Lane feita pela Rachel Brosnahan. Ela é uma atriz sensacional, que na sua carreira inteira mostrou que ela é uma grande atriz e aqui ela está fantástica. Ela é uma personagem que ao mesmo tempo é forte, ela mostra as características, mas ela também mostra uma certa fragilidade quando o assunto é o Clark, quando o assunto é o Superman. Ela, sozinha, funciona perfeitamente bem no filme, e quando ela tá com o Superman, com o Clark, é muito interessante. Pra você ter uma noção, tem uma sequência que já foi mostrada nos trailers, que é a Lois entrevistando o Clark. O Superman, na verdade. Essa sequência que passa numa sala tem mais ou menos 10 minutos de filme.
Para um diretor que não consegue trabalhar isso, seria uma cena chata, arrastada, desinteressante. Aqui, ela consegue colocar os pontos principais do filme, discutir assuntos super interessantes, super relevantes, e ao mesmo tempo, ela consegue não ser chata, porque eles conseguem fazer com que os personagens tenham uma química muito boa. Os dois funcionam individualmente muito bem, mas juntos eles são sensacionais. Você entende perfeitamente a química deles. E essa cena funciona muito bem também por causa da direção do James Gunn, que é muito boa, muito bem feita. O filme ele tem discussões muito importantes, muito relevantes e muito atuais, sem ter que o tempo inteiro jogar na sua cara qual mensagem eles querem passar. Você pode assistir o filme e entender a mensagem, mas você pode curtir sem entender muitas coisas que eles estão sendo colocados ali. Então, para mim, o primeiro fator que funciona muito bem é o Clark, o Superman e a Lois Lane. Essa dupla, tanto o Superman sozinho com a Lois, é fantástico. A química deles é fantástico, a atuação dos atores é incrível. E aí entra um outro fator, que seria o Krypto. O Krypto também é muito importante se destacar aqui, porque ele também ajuda nessa criação de humanidade do Superman. Porque é muito fácil se identificar com um personagem que é um cachorro. Aqui ele tá incrível, o CGI dele é fantástico. Então a partir daí, quando você coloca os dois em tela, você consegue se identificar, porque todo mundo normalmente tem um pet em casa, e a relação deles humaniza mais ainda o personagem. Então eu acho que esse é o ponto principal, que é o coração do filme pra mim, e que faz o James Gunn acertar muito bem aqui. Que seria realmente apresentar os personagens, apresentar a humanidade do Superman com atores fantásticos e que tem uma química incrível. E o Krypto também entra nisso pela forma como ele é trabalhado ao longo de todo o filme para humanizar o personagem. Afinal, o filme ele começa com o Superman já há 3 anos de carreira. Então você pensando nisso, normalmente como você tenta humanizar o Superman? Mostrando a origem dele, mostrando ele com a família quente. Você tenta mostrar o quão mais humano ele é. Aqui, você não vai ter a origem do Superman. Outra escolha acertada. Afinal, a gente já viu essa origem dele várias e várias vezes. Então o James Gunn vai mostrando a origem dele ao longo do filme, sem ter que usar flashbacks, mas com falas de personagem. E ao mesmo tempo, ele consegue fazer isso através dos personagens que deixam ele cada vez mais humano. Então até nessa escolha de realmente não mostrar o começo da carreira dele, foi muito interessante também. Uma outra coisa que ajuda muito seria que a primeira meia hora é excelente. A primeira meia hora de filme, ela funciona perfeitamente bem porque o James Gunn consegue apresentar os personagens, seja a Lois, seja o Clark, a dinâmica deles. Ele consegue apresentar muito bem personagens secundários interessantes, que seria também, por exemplo, o Jimmy Olsen, que foi uma surpresa pra mim, a forma como ele funcionou bem em tela, e também o melhor Lex Luthor dos cinemas até agora, que é o Nicholas Hoult. Nicholas Hoult é um ator fantástico e que as pessoas parecem que não reparam nisso. A cada ano que passa, ele consegue mostrar sua versatilidade como ator, onde ele consegue entregar personagens completamente diferentes e ele vai muito bem em todos eles. E o Lex dele, ele é tudo o que eu cresci lendo como o Lex é. Um cara megalomaníaco, que consegue fazer, o principal fator dele é desafiar o Superman. Qual que é o principal fator do Lex em todos os quadrinhos, ou séries, ou quando ele é representado? Ele é uma pessoa que ele tem muita raiva do Superman, porque ele sempre foi o centro das atenções, pelo dinheiro e pela inteligência. Um dia apareceu um alien dentro da Terra e ele virou o centro das atenções. O Lex odeia isso. Então o Lex ele tem que ser o mais cruel possível para poder voltar pro topo. Esse Lex ele consegue misturar um charme na parte que ele precisa conquistar os seus funcionários e mostrar porque o público acredita nele, ao mesmo tempo que ele tem que mostrar o quanto que ele é vil. E o Nicholas Hoult mostra muito bem isso, com um sorriso, com um rosto, com um gesto. Você entende perfeitamente porque os funcionários gostam dele, mas porque ele é tão cruel. Os discursos dele, pra mim, são fantásticos. Então esse é o trio principal que faz com que o filme funcione muito bem. Lois, Clark e Lex. Esse trio, eles acabam tendo uma química tão boa e funcionando tão bem que o filme vai se desenrolando muito bem. Que o filme vai funcionando muito bem. Você termina o filme pensando, eu quero ver mais desses personagens, que eu quero ver mais desse universo. Pela forma como a narrativa consegue trabalhar perfeitamente eles. Que excelente Lex Luthor, um personagem que eu sempre quis ver dessa forma e que foi entregue aqui. Não só por um roteiro afiado que o James Gunn coloca para os personagens, mas também, principalmente,
pela forma como ele consegue dar uma humanidade pra eles, até certo ponto, colocando aquela discussão famosa que é: o Superman, que é um alien, às vezes é mais humano que o próprio Lex. Adorei as atuações dos três e adorei como ele acaba funcionando. A primeira meia hora também apresenta a Gangue da Justiça, que também tá no trailer, que seria a Mulher Gavião, o Senhor Incrível e o Guy Gardner. Desses três, eu acho que eles poderiam ter mais participação, mas ao mesmo tempo eu entendo que o filme já estava recheado de personagem e se colocar mais tempo pra eles poderia ser um problema. Eu gosto da sequência de ação envolvendo os personagens da Gangue da Justiça, que é a Liga da Justiça, mas aqui se chama Gangue da Justiça, e eu gosto como ela é bem feita em tela. O CGI funciona muito bem e faz com que o Guy Gardner funcione muito bem como Lanterna, a Mulher Gavião tem suas sequências incríveis e o Senhor Incrível também. Nesses três, o Senhor Incrível merece um destaque a mais, porque como ele foi trabalhado no filme me agrada muito. O ator é muito bom e ainda mais como ele consegue ser diferente, como ele consegue simplificar o filme. Porque o filme tem conceitos de ficção científica que são muito complexos. Então ele consegue simplificar de uma forma que não fique bobo e fique interessante. Isso me agradou bastante também, como o personagem é trabalhado. E na primeira meia hora você consegue então estabelecer tudo isso, estabelecer bem os personagens, mostrar quem eles são, mostrar para qual caminho a narrativa quer ir, porque a narrativa não é a mais complexa do mundo também. É uma narrativa simples que tenta abordar temas um pouco mais complexos aqui e ali. O grande problema do filme pra mim fica mais na sua metade, e por isso que eu não acho ele perfeito, porque a sua metade, existem alguns pontos ali que eu acho que ele tem uma certa barriga, eu acho que é um ponto que eu acho que enrola um pouco demais, e que você vê que nem todas as narrativas conseguem ser tão bem trabalhadas como poderiam ser. Esse é um ponto que me incomoda um pouco. Esse é um ponto que realmente poderia ser um pouco melhor. Até porque o filme passa uma impressão, em vários momentos, de ser um pouco episódico em como ele é retratado. Ele é muito episódico e isso acaba incomodando um pouco em certos pontos. Mas mesmo assim, não é o que estraga o filme. Na verdade, é o que, se fosse bem feito, faria o filme perfeito. Pra mim, essa parte é o que realmente estraga ele, que incomoda pela barriga, e pra você ver que algumas narrativas são bem simplificadas pra caber num filme que tem muita coisa pra contar. Eu gosto que, pelo menos nessa parte, o James Gunn não enrola querendo colocar muitos elementos para explicar detalhe por detalhe. Não, ele sabe que o filme vai ter um exagero, ele sabe brincar com isso como ele brincou em toda a sua sequência. Mas essa sequência do meio, ela acaba sendo passada por cima no final, porque o final é muito bom, com uma ótima sequência de ação e com cenas que parecem que são tiradas do quadrinho, principalmente como o diretor consegue dirigir o David Corson como Superman. Vale destacar, o James Gunn coloca a sua piada, tem horas que ela funcionam muito bem e encaixam perfeitamente, e tem horas que eu acho que ela fica um pouco fora em momentos que eu acho que o tom não pedia para aquilo. Mas ele consegue entender perfeitamente o tom e o filme e como o filme precisava ser. Que ele precisava ter vida, ele precisava ser vibrante e ele precisava perfeitamente lembrar que o Superman é um símbolo de esperança. E ele apanhar o filme inteiro e sempre lutar, sempre voltar, como vários personagens já foram durante os quadrinhos, também ajuda isso. Ajuda você a entender quanto humano ele é e o quanto ele quer lutar por você e por ele mesmo. Ainda por cima, a trilha sonora ajuda muito. Eu acho que poderia ser um pouco mais marcante em alguns pontos, porque ela bate muito numa trilha clássica do Superman. Eu acho que às vezes podia ter uma trilha mais própria. Mesmo assim, ela funciona muito bem. E é um filme ótimo para se assistir. Que vai funcionar perfeitamente para você que quer assistir um filme divertido, uma ótima aventura, que pode até fazer com que muita gente comece a querer saber mais sobre o Superman. Para quem gosta de quadrinhos, ele vai funcionar muito bem também. É aquele filme que eu acho que vai agradar a todos. Porque ele é aquele filme que ele funciona para pessoas diferentes, de formas diferentes. Até quem for assistir o filme de forma despretensiosa, que nem espera nada, vai acabar gostando. Porque ele consegue trabalhar tudo de uma forma muito coerente. E é mais um acerto do James Gunn. Claro, se você não gosta do James Gunn, vai ter muitos cacuetes dele que ele tem ao longo de toda a sua carreira que podem te incomodar. Para mim, é mais um acerto do diretor, com um herói mais difícil de se trabalhar no cinema pela forma como ele é poderosa. Concluindo, Superman é um filme que acerta muito pra mim. Ele tem um problema no meio que cai bastante a nota. E também tem algumas narrativas que não são tão bem concluídas como poderiam ser. Mas o trio principal é tão bom, tão carismático, que eles carregam o filme. Superman, Lois e Lex. O filme ainda por cima tem uma aventura muito divertida, que funciona muito bem pra mim, com um final muito bom. O meio incomoda um pouco, mas como eu falei, o resto funciona tão bem que esse meio até acaba compensando no final. Pela obrigação de, além de apresentar o personagem, começar o mundo, isso atrapalhou um pouco do que ser só um filme do Superman. Mas isso não estraga. O filme, com certeza, é ótimo e vale seu dinheiro. E por isso que eu fecho o Superman com uma nota 8 de 10. Curta ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme do Superman? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.